Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Quero continuar o que eu comecei a falar de manhã. A palavra de Deus nos diz algo muito poderoso e eu quero continuar falando exatamente o que eu estou te dizendo. Eu tenho um encargo no meu coração de que a sua fé funcione. Eu não tenho interesse de ministrar algo interessante, legal, mas depois não afeta você. Eu tenho um encargo de te ensinar e aplicar, para que na hora que você tem problema no seu casamento, nos seus filhos, nas suas emoções, na sua mente, na sua vida espiritual, você tenha condição espiritual de lidar com aquilo. Hoje, a gente, depois de mais de 25 anos que eu sou pastor e mais de 30 anos de crente, eu passei muitas coisas na minha vida, muitas lutas de todo tipo que você puder imaginar, situações espirituais que eu achei que eu ia enlouquecer. Mas eu sei que Deus estava lá me ensinando, para que eu pudesse depois ensinar. E graças a Deus, justamente porque eu sempre aprendi, porque eu ando ao lado do pastor Luiz há 30 anos, mais de 30 anos, e eu aprendi a cuidar da minha fé, a me alimentar, a ter preparo espiritual. Preparo espiritual. Talvez você nunca ouviu falar nisso, né? Mas a Bíblia fala que nós somos como um atleta. Os atletas lá fora correm por uma coroa corruptível. Nós por uma coroa incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. Porque ele cuida da saúde, para que ele tenha condição de competir e vencer. E já que nós vivemos pela fé e a fé vem pelo ouvir, nós precisamos ouvir o evangelho. Tem muitas vozes por aí. Tem muitas vozes legalistas, condenatórias, que estão minando a sua fé. Então, muito cuidado com quem fala no seu ouvido. E o que está falando no seu ouvido? Porque a porta de entrada do diabo na vida de qualquer pessoa é alguém perto dela. Você não vai ouvir um desconhecido, você vai dar ouvido para alguém que está perto de você. Mas a porta de entrada de Deus é alguém perto de você que fala no seu ouvido. Então, selecionar quem te aconselha, quem fala com você, é muito sério. Porque você está vivendo hoje o resultado do que você acreditou alguns anos lá atrás. O que você está ouvindo vai determinar lá na frente, porque você é o resultado das suas crenças. Os seus comportamentos são resultado das suas crenças. E as suas crenças é aquilo que você ouviu e concluiu que era verdadeiro, o que nem sempre é. Hoje nós estamos rodeados de frases de efeito. As pessoas adoram frases de efeitos. E às vezes elas parecem verdadeiras. Você quer ver uma que as pessoas gostam de aplaudir, mas que ela é maligna? É uma frase assim: faça o possível e o impossível Deus fará. Uau! Todo mundo adora isso. Mas vamos avaliar esse negócio? Vamos esticar isso para ver quantas coisas impossíveis você precisa todo dia na sua vida. Quase nada. Deus que me livre. Viver uma vida que todo dia eu preciso de... Se você precisar de um negócio impossível todo dia, você está morrendo. A maior coisa da sua vida, você não precisa de impossível. Então, se você for acreditar nessa frase, você vai falar muito pouco com Deus. O que a Bíblia diz? Considera o Senhor em todos os seus caminhos. Todos, todo dia, o dia inteiro, em qualquer coisa. Porque se é importante para você, é importante para Deus. Mas a frase parecia interessante, mas não era. Ela é maligna, ela me afasta. Então, quando eu entendo isso, eu começo a guardar o meu coração. Eu começo a ouvir o que Deus está falando comigo, pessoas que estão falando comigo. Eu vou selecionar esse relacionamento. Mas hoje, eu quero falar para você algo que é muito importante. Na Bíblia, tem algo que também fala conosco e que nós precisamos saber o que está falando. O sangue fala. O sangue fala. E o que o sangue de Jesus está falando? Quem diz isso é a Bíblia. Se a minha fé vem pelo ouvir e o sangue está falando para alimentar a minha fé, eu preciso saber o que ele está falando. Quem está me entendendo? Olha o que diz a Bíblia aqui em Hebreus capítulo 12, verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores
ao que fala o próprio Abel. O Abel era o irmão do Caim, filho de Adão. O primeiro homem a ser morto. E o seu sangue foi derramado. Você sabe, vocês se lembram da história? Adão teve esses 2 filhos e eles aprenderam que só se podia se relacionar com Deus oferecendo sacrifício. Caim decide oferecer o fruto do seu trabalho, dos cereais, para Deus, que significa justiça própria. Ele está tentando se chegar a Deus sem precisar do sangue, sem reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. E Deus rejeita a oferta dele. Abel, por sua vez, traz do rebanho. Ele oferece um sacrifício do sangue. Essa é a maneira de se achegar a Deus, é dizer, eu não tenho condição em mim mesmo, preciso do Salvador, está aqui o sacrifício. E a Bíblia fala que Deus aceitou, mas rejeitou de Caim. Caim, tomado de inveja, traiçoeiramente mata o seu irmão. E a Bíblia fala que Deus vem falar com ele. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 4, verso 9. Deus pergunta para ele, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? Olha o que está dizendo. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Uau. Aqui tem 2 vozes falando, 2 sangue, o de Abel e o de Cristo. E Hebreus diz que um é superior ao outro. O que o sangue de Abel está falando? O sangue de Abel, obviamente, está clamando por justiça. Ele foi morto injustamente. Ele está clamando por justiça. E Deus vem conversar com Caim sobre isso. Você fala, pastor, é errado clamar por justiça? Não, não é. Mas essa é a voz do sangue derramado na terra, no mundo. Mas e o sangue de Jesus? O que está clamando? Quando Jesus foi morto na cruz, e ele estava lá, no momento antes da morte, colocaram a coroa de espinhos, seu sangue foi derramado, ele foi ferido. Em Lucas, capítulo 23, verso 34, ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Preste atenção. O sangue de Abel está clamando por justiça, mas o sangue de Jesus está clamando por perdão. Ouça o sangue, que está falando coisas superiores. O mundo é um mundo que clama por justiça. As pessoas querem ter razão. Eu quero que faça justiça. Isso está errado. E é assim que tem que ser. Mas a respeito da sua vida, Deus não está clamando por justiça. Não há, muitos pregadores estão clamando por justiça em cima da sua cabeça. E te ameaçando. Mas o sangue de Jesus a seu respeito está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eu já paguei o pecado deles. É algo superior, diz a Bíblia. Agora, o grande problema que eu falei para você de manhã é justamente isso. Nós estamos vivendo uma época de condenação, acusação. E essa é a raiz de todas as doenças da alma. Todas as doenças que tem na raiz a ansiedade. E com ela vem a depressão, a angústia, pânico, insônia, medos, fobias. Tudo está ligado na raiz da cobrança, da performance, da troca, da sua incapacidade, dos seus erros. E você se cobra e outros te cobram, e as comparações. E isso tem sido a grande pandemia dessa geração, muito maior do que qualquer doença do Covid, ou seja lá o quê. Essa pressão que todos nós vivemos, que nos coloca um fardo horroroso. No entanto, o sangue de Jesus está falando de perdão. O sangue de Jesus está falando de misericórdia. O sangue de Jesus está falando de graça, de favor imerecido. E nós precisamos nos alimentar diariamente disso. Não é uma questão de, já entendi. Não. Você come todos os dias. E você precisa alimentar o seu coração todos os dias. E essa verdade precisa estar em você todos os dias. Olha, irmãos, preste atenção. O diabo mata, mas o nome principal dele não é assassino. Ele rouba, mas o nome principal dele não é ladrão. O principal nome de Satanás é acusador. Acusador. Ele te acusa de dia e de noite. Então, se de dia você não lembrar que está perdoado, você vai ficar acusado. Mas se você lembrar de dia, mas não lembrar de noite, você vai dormir acusado. Ou não vai dormir. Lembra que eu falei aqui uma vez que eu vim? Em paz me deito, logo eu pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em paz e segurança. Porque aos seus amados,
Ele dá enquanto dorme. Então quem não dorme não recebe. Claro que Deus não está falando de dormir literalmente, ainda que vale. Ele só está mostrando para você que o segredo do sono é a paz. Que se em paz me deito e logo pego no sono, atribulado, acusado, condenado me deito, logo tem insônia. É verdade. Não tem como dormir perturbado, devendo. Os homens me entendem mais do que as mulheres. Dormir devendo. Dá para dormir devendo? É difícil pra caramba. Tem que ficar. Você me entende. Eu te entendo também. Não dá, perturba. E é claro, vai afetar a família inteira. Mas uma vez que está pago, a paz volta. E eu descanso. Por que Deus dá para quem dorme? Porque dormir é a maior prova de quem creu. Eu descansei. Tem alguém cuidando de mim. Está pago, Deus não está irado comigo, não vai me pegar. Não vai, a morte não vai me tocar. Eu falei para vocês de manhã, preste atenção, nós vivemos uma das coisas mais paralisantes na vida, é o medo. Medo. Medo de casar, medo de empreender, medo de criar filhos, medo de desbravar, medo de liderar, medos de todo tipo. E o medo, como eu falei para você, Adão teve medo, porque ele pecou, ele ficou com medo de Deus, ele se escondeu, estava com medo de morrer. Na verdade, estava com medo de encontrar Deus, porque tinha falhado. Todas as vezes que o medo está no seu coração, é porque uma falha está sendo cobrada. Mas nós não precisamos mais temer, porque o sangue foi derramado e a conta foi paga. Quando nós nos encontramos com Deus, nos encontramos em paz, sabendo que não há mais cobrança sobre nós. Mas isso precisa sair do nível de um entendimento intelectual, se tornar uma realidade no seu espírito. É uma santa consciência. Eu não vivo o dia todo pensando, sou homem, preciso lembrar que eu sou homem. Você está esquecendo que é homem. Misericórdia, né? Talvez tenha uns que estão desse jeito hoje em dia, mas eu simplesmente vivo com uma consciência, e isso me faz andar como homem. Porque eu sou homem, a minha plena consciência é disso, e assim eu ajo. Né? São instintos masculinos que estão dentro de mim, e que é isso que eu sou, e que me leva a ser, e que me deixam consciente, e me conduzem dessa maneira. Mas da mesma maneira, você precisa estar consciente. Essa santa consciência, ela tem que entrar tão fundo na sua vida, que nenhuma condenação vai encontrar raiz mais. O problema é que muitos acham que as verdades espirituais, elas são como um curso que eu formo. Não, não é. A vida cristã não é um curso. Você não forma em cristianismo. Cristianismo não é um ponto que você chega. Não é um lugar que você vai, não é um curso que você faz, é uma pessoa em quem você vive. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nele então, todo dia eu vivo nele. Todo dia eu preciso me lembrar das verdades, porque foi Ele que me salvou e é Ele que sustenta a minha salvação. Não sou eu, não é você. Te mostrei isso hoje de manhã. Foi Ele que proveu o cordeiro e foi Ele que cobriu o homem. O sangue é a provisão para o pagamento da dívida. O sangue está cobrindo para sustentar a sua salvação. E o sangue te dá vida para você continuar vivendo. Tudo vem do Senhor. Não é uma questão da minha performance mais, é da minha fé. E eu estou cuidando disso. Mas hoje eu quero ensinar para você apenas 4 coisas que o sangue está promovendo na sua vida. E que você precisa ouvir o que o sangue está falando, porque elas são vitais para você vencer, para você ter vida. O sangue de Jesus precisa ser ouvido. Hebreus capítulo 12, verso 25 diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recuse o que o sangue está falando. Receba, preste atenção. O sangue de Jesus está falando que nós somos perdoados, justificados. A nova aliança é sobre isso, o perdão dos pecados. Essa é a nova aliança. Essa é a boa nova, de que Deus não está irado comigo, porque está pago.
toda dívida que constava contra mim. Muito cuidado com as perguntas, né? Será? Será? Tudo condenação. Responda a todas as perguntas. É Deus que me justifica. Mas cuidado, não faça isso na cara da sua mulher, pode dar problema. Ela não é Deus. Para ela você fala assim, amor, me perdoa. Aí ela vai embora e você fala, Senhor, é o Senhor que me justifica. Você tem que ser sábio. Não confunda lidar com homens e lidar com Deus, não é? Veja, se você não se lembrar constantemente, preste atenção, que você é perdoado, a sua fé está numa areia movediça. Tá por quê? Porque o dia mal vem. E vem para todo mundo. Esse é o problema. No dia que o problema chega, a luta vem, nessa hora, se a sua fé não é firmada, você vai titubear. Você vai começar a procurar um tal erro. O que eu fiz? Ai, meu Deus, devo ter aprontado alguma coisa. Eu estou orando, passa um dia, uma semana, 10 dias, não passa, não resolve. Você começa a ficar angustiado. Deus não está me ouvindo. Deve ter uma brecha, algum problema, errei em algum lugar. E você sucumbe. Porque você volta a procurar seus erros. Por quê? Porque esqueceu que está perdoado. Você não entende que o que está acontecendo? Um ataque espiritual, maligno, um mundo que jaz no maligno. Problemas que às vezes você sim causou, mas não significa que Deus te abandonou. Lembra que eu falei de manhã? Ninguém que não tem o Espírito Santo é salvo. Ele é filho de Adão, ele é caído. Não há nenhuma boa obra que ele faça que é capaz de mudar quem ele é. Porque a obra de Adão é tão terrível, tão poderosa, que não há nada que os filhos de Adão façam que possa alterar quem eles são. Mas a obra de Cristo é maior que a de Adão. Se a obra de Adão é poderosa, a de Cristo é muito maior. Se os filhos de Adão não podem fazer nada que mude quem eles são, os filhos de Deus também não há nada que você possa aprontar que vai mudar quem você é. Porque Cristo é maior do que o seu erro. O perdão é maior do que o seu erro. É maior que o seu pecado. Então, estou mandando pecar? Não, só estou dizendo, não se desespere quando você errar. Você está perdoado. Mas se você não tem consciência disso, no dia da angústia, a sua fé vai sucumbir. É o perdão dos pecados que te dá a condição de experimentar coisas poderosas em Deus. Você sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque ela sabe que Deus tem poder, mas ela duvida se realmente merece. Mas não merece. Não tem fé. A oração muitas vezes não é respondida porque você não sabe se está realmente tudo certinho entre você e Deus. E você ora e fala, quem sabe Deus me responde. Quem sabe Ele... Por que quem sabe? Se está tudo pago. Se Deus está feliz com você por causa da obra da cruz, se não tem conta para acertar, porque Jesus já acertou no seu lugar, você pode orar com confiança, meu irmão. Você vai chegar com um boletim nota azul para Deus. Quem fez a prova foi o seu irmão mais velho. Não foi você. E a sua recuperação foi ele que fez também. Seu pai está feliz com você. Você pode orar com a certeza que vai ser ouvido, porque seus pecados estão perdoados. Apesar de você continuar errando. Eu não estou dizendo que nós não vamos continuar a errar. Mas acredite em mim, quanto mais você acreditar nisso, menos pecado você vai cometer. Por quê? Porque a quem muito ama, quem muito é perdoado, muito ama. Muito aproxima, não afasta. Isso é uma das coisas que eu vou te mostrar. Então preste atenção. O Senhor, Ele nos mandou celebrar a ceia para lembrar dele e da nova aliança, que é o perdão dos meus pecados. Eu sei que muita gente acha que esse é um assunto trivial, inicial. Quando eu creio em Jesus, estou salvo, amém, estou perdoado. Depois, precisamos de coisas mais profundas. Muito cuidado, isso é um engano, um espírito de engano. O perdão dos seus pecados é o ponto central do Evangelho. Lembra, eu falei para você, toda a tragédia da humanidade, toda a tragédia, doença, depressão, morte, angústia, violência, começou lá no Éden, no dia que ele é expulso de lá, por causa do pecado.
O pecado rompeu, tirou o homem do lugar, da conexão com Deus, e a vida dele foi destruída até hoje. Deus restaura isso com o perdão dos pecados. Por isso que ele é tão profundo. Acredite em mim, medite no que eu estou falando. Se exponha todo dia a essa verdade, ouvindo, confessando e orando. Por isso que eu procurei fazer uma dieta que envolve ouvir e falar. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Mas a Bíblia também diz o quê? Ouvi, crie. Porque crie, falei. Quando você ouve, você ganha fé. Quando você fala, você se apropria. Por isso que lá eu obrigo você a repetir comigo todo dia. Eu falo o versículo, eu falo, abre a boca onde você está, para o carro, confessa comigo. Porque eu quero que a fé entre para dentro de você. Você se aproprie dela. Se você meditar na verdade que é perdoar todo dia, você vai me falar. Todas as seus problemas emocionais em algum momento vão desaparecer. Você vai descobrir. Porque tudo que tem aí fora pode ajudar. Remédio, psicólogo, psiquiatra. Não sou contra nada disso, sou contra o diabo. Mas nada disso é suficiente. A raiz é o perdão. Como eu falei para você, até meus cachorros sabem quando é errado. Fala, você fez xixi lá. Ela fica me olhando. Foi você? Ela olha para a outra. O seu também sabe que errou? Sabe. É a consciência. Crianças sabem. Todo mundo sabe. Mas quando não fizeram xixi, é uma alegria. Você vem pulando em cima da gente, né? Quando você deve, você evita. Mas quando está pago, você quer abraçar. Acredite em mim. Isso é poderoso. Então, a primeira coisa que o sangue está falando e que vai produzir na sua vida é que o perdão dos pecados gera fé. Não é só o começo, é a fundação da sua fé. É a fonte, é a origem de todas as bênçãos. Jesus mandou que seus discípulos fossem pelo mundo pregando o arrependimento para quê? Remissão de pecado. Quando as pessoas creem que seus pecados estão perdoados, elas ganham fé. Você ganha fé para ser curado, para prosperar, para ser feliz, para as coisas darem certo. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Jesus estava numa casa, em Cafarnaum, e tinha um monte de gente lá, uma multidão. O pessoal tinha um amigo paralítico. Falou, vamos levar ele lá para Jesus curar ele? Não tinha jeito de chegar, eles tiveram uma ideia, talvez deram uma volta na casa, subiram no telhado, abriram o telhado, desceram o paralítico, para ele ser curado. Quem se lembra dessa história? Aí o paralítico é colocado na frente de Jesus, Jesus olha para ele, e Jesus fala o que para o paralítico? Marcos 2,5, filho. Ele estava lá, fala Jesus, fala para eu andar, fala que eu vou ser curado, fala. Jesus falou, filho, seus pecados estão perdoados. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir anda. Não é chocante? Jesus não fala levanta e anda. Aí os fariseus, ouvindo aquilo, falou, mas quem é esse cara para perdoar pecado? Jesus percebeu a conversa e falou para ele, por que vocês estão arrazoando sobre perdoar pecado? Vocês acham que mandar andar é mais difícil do que perdoar pecados? Ele falou assim no verso 1 e 2, um pouco para frente ele fala, então para que saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu te mando, levanta e anda. E o rapaz andou. O que está acontecendo aqui? Vamos entender a lógica de Jesus. Por que Jesus disse para ele, os seus pecados estão perdoados e não levanta e anda? Porque na lei, Deuteronômio capítulo 28, todas as bênçãos eram decorrentes da obediência. Se atentamente ouvir a minha voz, obedecer, guardar meus mandamentos, então, né? Os irmãos adoram essa música, né? Mas ela é do Velho Testamento. Cuidado com ela. Por isso, você vê, tem que selecionar a música. Eu selecionei. Tenho certeza, pode ter até o risco de passar alguma coisa. É difícil hoje em dia. Não é fácil, não. Então, veja. Quem é que pode realmente guardar os mandamentos todo dia, sem nunca errar? Sobra pouca bênção. Mas aí a lei dizia também que, por outro lado, se você desobedecer e pecar, toda maldição vai vir sobre a sua cabeça. São 613 leis e muitas maldições, mas muitas. Maldito na entrada, maldito na saída, maldito em casa, maldito no campo, maldito no casamento, maldito nos seus filhos,
maldito seu dinheiro, maldito sua saúde. Deus que me livre. Misericórdia. Muita maldição. Então eu vou resumir a lista de maldição. A maldição era pobreza, doença física e emocional e morte. A maldição era essa. Aquele homem, ele estava doente, ele era paralítico, provavelmente pobre, porque não podia trabalhar, e estava caminhando para a morte. Ele era um pecador, ele tinha erros. E ele era judeu, ele sabia da maldição. Ele era um homem amaldiçoado. Então, Jesus não chega para ele e fala para ele andar, porque ele não teria fé para isso. O que Jesus resolve o problema da cobrança? Ele fala, olha aqui, você sabe por que você está assim, mas eu estou aqui para te contar uma coisa. Eu tenho autoridade para te perdoar. Você está perdoado. Naquele momento, a fé explode no coração dele, porque ele conclui. Ora, eu estou doente por causa do pecado. Se eu estou perdoado, a maldição não pode estar mais na minha vida. Então ando. Ele anda, porque naquela hora ele entende. A conclusão de Jesus é justamente essa. Ora, se a cobrança da culpa produz a doença, a morte e a pobreza, o perdão dela libera você para ter saúde, prosperidade e vida. Aquele homem entende e ele sai andando. Você está entendendo por que falar para você aqui não é uma coisa simples, do sangue? Eu estou gerando fé no seu coração. Meditar nisso todo dia, lembrar todo dia, vai produzir uma fé poderosa para qualquer coisa que você for fazer. Porque você vai andar consciente de que está tudo certo com Deus. Você vai ter fé, você vai ter alegria, você não vai andar com medo. Por quê? Porque o seu pecado está pago. Esse homem provou dessa verdade na vida dele de uma maneira poderosa. O perdão dos pecados sempre vai gerar fé. Não é um assunto pequeno. Lucas capítulo 24, verso 47, Jesus falou, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Essa é a verdade que tem que ser pregada. Muito bem. Segunda coisa que eu quero falar para você. O perdão dos pecados gera amor. Amor. Eu sei que a gente gosta muito de falar de consagração. Os pastores sempre fazem apelo para que as pessoas se consagrem, para que as pessoas deem o dízimo, para que as pessoas liderem, para que as pessoas andem em santidade, para que as pessoas se envolvam na igreja. Mas às vezes não funciona. Porque não existe uma chavinha mágica para eu fazer você amar. Um botãozinho que eu aperto, pam, e você passa a amar. Não. Tem algo que produz isso. Tem uma fonte que produz isso. Porque quando você ama, não há limites. Eu sempre digo isso. Descubra o quanto você é amado e você vai amar. Porque você vai ter tocado na fonte. E quem ama é extravagante. Para quem ama não tem limites. Lá em Goiânia tem seminário, muitos alunos de fora vão estudar lá. Muitos peruanos, de todo lugar do mundo. E é impressionante, as meninas se apaixonam neles, vão morar numas bibocas. Fala, minha filha, você tomava banho aqui no leite. A sua mão está grossa, tanto lavar vasilha no Peru. E ela está feliz. Que isso? Paixão. Paixão faz loucura. Oh, Deus poderoso. Senhor da glória. Muitos pais ficam com cabelo, sem cabelo. Desesperado. Ah, minha filha, se o seu menino apaixonou, ora, porque só milagre agora. A paixão é a coisa mais poderosa que existe. É ou não é? Ah, minha filha apaixonou pelo rapaz errado, manda ela para os Estados Unidos. E ora. Vai ser difícil resolver esse problema. Faz campanha. Porque você tocou na coisa mais poderosa que existe, amor. Paixão. Ninguém vai fazer nada grande sem paixão. Sem brilho nos olhos. Ninguém vai tocar o mundo. Ninguém vai contribuir por nada. Ninguém vai fazer nada. Não adianta. Olha, não adianta fazer apelo para gente que não está amando. Mas eu vim aqui te contar o que produz amor. Fala, pastor, perdão de pecado produz amor. Vamos ler isso na Bíblia? Olha o que diz.
Lucas 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Entrando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés. Extravagância, né? Extravagância. E os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o convidaram, disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual dos pecadores, devedores, vai amar mais a pessoa que perdoou os 2? Ele respondeu: suponho que aquele é quem mais perdoa. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, porque esse era o costume, e a etiqueta, e a educação naquela época, lavar os pés, dar água para os visitantes lavar os pés. Eles que se lavavam, mas servia água. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas, e as enxugou com seus cabelos. Você não me deu ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Agora olha só, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo aqui que o seu amor depende do quanto você foi perdoado. O seu nível de compromisso está proporcionalmente ligado com a revelação que você tem de quanto você foi perdoado. Quem foi pouco perdoado, ama pouco. Mas quem foi muito perdoado, ama muito. Agora, o que Jesus está falando? Você acha que Simão tinha pouco pecado ou muito? Tinha muito também. Só que ele era cego. Ele estava achando que não tinha. Mas tinha. Todos devem muito. Você é capaz de listar para mim todos os pecados que você cometeu na sua vida desde que você nasceu até hoje? Pesou, não foi? E tem uns aqui que a lista é maior ainda. Você não sabe quanto você deve. Essa que é a verdade. Você não tem noção do que você deve. Você é como alguém que tinha uma dívida de 1 milhão e um parente bilionário que o ama resolveu pagar. E ele ficou muito feliz. E o contador chamou ele. Falou: seu parente esteve aqui. Sabe aquela dívida de 1 milhão? Pagou para você. Você está brincando. Meu Deus do céu, eu tenho que encontrar ele para dar um abraço dele. Não, calma, deixa eu te contar. Só que nem eu sabia, eu sou seu contador. Não estava sabendo desse problema. Nós fomos puxar sua ficha. Você não devia 1 milhão, você devia 10. Tinha um monte de imposto, tinha um monte de sei o quê. E ele fica chocado, fala: meu Deus, eu estava achando que eu estava devendo, não estava devendo 10. Mas e aí? Ele pagou os 10. O que aconteceu com você? Puxa vida, olha o constrangimento de amor que você está com essa pessoa. Você sabe, Jesus não pagou os seus pecados de acordo com o seu conhecimento do pecado, mas de acordo com o conhecimento dele dos seus pecados. A quem muito é perdoado, muito ama. Quando você descobre o tanto que você devia ao ponto de te levar para o inferno. Mas o Senhor pagou a sua dívida. Você sabe, não é uma mensagem que Deus não está fazendo de conta que você não pecou, não. Deus não está jogando para debaixo do tapete, não. Ele olhou tudo e falou: mas eu vou pagar tudo. E ele pagou presente, passado e futuro. Eu sei que as pessoas se irritam com isso. Mas, presta atenção, quando foi que Jesus pagou seus pecados? Há quanto tempo? Há 2.000 anos atrás, foi ou não foi? Se Jesus pagou os pecados há 2.000 anos atrás,
Tudo que ele pagou era futuro. Porque ainda ia acontecer. Por que você tem dificuldade de acreditar que até o que você ainda vai errar está pago? Eu sei que é bom demais para ser verdade, você fica, pastor, isso é perigoso. Mas não é perigoso, eu não estou mandando você errar. Porque a quem muito perdoa, não muito afasta. Muito ama. Aproxima. Não é a vara de Deus que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. É que te traz para perto. Saber que é perdoado enche o seu coração de amor. Lembrar todo dia que você não merecia coisa alguma, o que você merecia era o inferno, mas que o Senhor te perdoou, atrai você para Ele. A adoração daquela mulher não tinha limites. Ela comprou um vaso de alabastro cheio de perfume, que custava o salário de quase um ano, 10 mil reais se fosse dinheiro de hoje. Você vê, todo amor e carinho. Sabe quem é que reclama de dízimo? Quem não descobriu o tanto que é perdoado? Judas. A mulher não. Ela não se importou em pegar um perfume de 10 mil e derramar no pé de Jesus. Porque o que era aquilo? Diante da lista dela? Para ela, não tem essa conversa, a igreja exige demais. Exige demais. Você está vindo para o inferno. Quem descobriu o tamanho da dívida não reclama. Nada é pesado, nada é caro. Ele não tem limites, ele é extravagante, ele adora. Então eu não estou mandando você fazer nada disso, só estou te contando. Sua dívida era cara, muito mais do que você imagina. Mas está paga. Você é amado, está perdoado, não deve nada. Aleluia. Nada, nada. Isso é muito poderoso. A fé está crescendo no seu coração. O seu nível de compromisso depende da sua percepção de perdão. Você já percebeu que depois, principalmente os homens, a gente erra muito mais que as mulheres. Elas não sabem que elas erram, mas elas erram. Depois que a gente erra, aí a gente briga, aí a gente pede perdão, e ela perdoa, o amor é maior. Já percebeu? Que é poderoso namorar depois de uma briga? Depois de uma briga resolvida. É a prova do que eu estou falando. Por quê? Porque a mulher perdoa, tá bom, você está perdoado. Ai, amor, minha cara. Eu comprar um presente para você. É uma coisa poderosa demais, irmãos. Não adianta cobrar compromisso de gente que não sabe que foi perdoada. Gente que nunca viu o próprio pecado. Qual que é o perigo? É que depois de muitos anos na vida da igreja, com o tempo, nós nos esquecemos de quem nós éramos. Esquecemos. Vai passando os anos, não é? A gente esquece meu Deus do céu, eu me converti em 90, vamos fazer agora, em maio, agora, dia 2, vou fazer 33 anos de crente. Idade de Cristo. Está na hora de morrer? Já morri, há 33 anos atrás com ele. A gente esquece de onde veio. Esquece de onde que Deus me pegou no dia 2 de maio de 1990, às 8 horas da noite. Eu lembro. Mas às vezes a gente esquece. Eu passei perto de morrer algumas vezes ainda na juventude, porque é tudo, né, descabeçado. Homem é um bicho doido, morre, por isso que morre antes. Mas Deus me livrou de cada coisa, cada latada, cada coisa horrorosa, né, que na juventude que se apronta. E depois você fica vendo. Mas com o tempo, na igreja, você esquece. Mas não esqueça, querido. A dívida foi grande. O perdão foi grande. É o perdão que gera esse compromisso de amor. Mas se você não tem a percepção do perdão, porque você é crente há muito tempo, esqueceu, o que passa a acontecer com você? Você passa a fazer as coisas por religião, por obrigação, fica pesado. Então, se a sua fé está fria, eu vim cá hoje para te esquentar, lembrando que você tinha uma dívida muito grande, foi perdoado de todas as suas dívidas. Isso vai produzir
um renovo no seu coração. Terceiro e penúltimo, o perdão. Olha que isso, talvez você nunca fez essa ligação, pasme. Vou fazer uma afirmação séria. O perdão é que te dá a revelação para ser cheio do Espírito. Quem não sabe que é perdoado, não é realmente cheio do Espírito. Você pode até ser batizado do Espírito Santo e orar em línguas, e não ser cheio do Espírito. Por quê? Porque embora você ora em línguas, mas aí o diabo fala, mas e essa conta aqui? Aí aquela euforia toda, murcha. É duro, não é? É duro. Veja, quem deve não é cheio do Espírito. Pastor, por que você fala que saber que é perdoado me enche do Espírito? Vou mostrar na Bíblia. Eu não tenho opinião, irmãos. A Bíblia tem. A Bíblia diz que tem um homem chamado Cornélio, lá em Atos capítulo 10, verso 4. Ele não era crente, mas ele era piedoso. Ele tinha temor de Deus. Ele fala, verso 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. O anjo apareceu para ele, mas não pôde pregar sobre o perdão dos pecados, porque anjos não sabem o que é perdão de pecado. Eles não pecaram. Por isso Pedro tem que vir. Pedro vem, e Pedro chega e começa a pregar. Olha o que a Bíblia diz, no verso Atos 10, 43. Dele, Pedro está pregando. Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, olha o que Pedro está pregando. Presta atenção. Que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba o quê? Remissão de pecado. Perdão, está perdoado. Creu, está perdoado. Está paga a dívida. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. É na hora que ele falou, está perdoado, puf, foi cheio do Espírito. Você quer viver alguém que vive uma vida que não é cheia do Espírito, ele não experimenta a vida de verdade. O Espírito Santo é a maior dádiva que alguém pode ter na terra. É carregar Deus 24 horas dentro dele, transbordando. Uma coisa inexplicável, nem sabemos como explicar um negócio desse. Agora, por que muitos, embora nascidos de novo, não estão cheios? Não estão transbordando? Ele abre a boca, você não sente a unção nele. Mas ele é crente. Mas é porque ele está debaixo de acusação. Aquela fonte está com uma tampa em cima. A tampa é a condenação do pecado. Quando você fala, está perdoado, você tira a tampa da fonte. Ela jorra de novo. Você não pode ser cheio do Espírito se você não viver consciente. Estou perdoado, não devo, errei, sei, reconheço, mas Jesus pagou no meu lugar. Errei de novo e ele pagou outra vez. Não tem quantidade de pecado suficiente que seja maior do que o perdão de Jesus. E eu volto a dizer, não fique preocupado. Se você nasceu de novo, você não quer pecar. Você peca. Eu não sei porque as pessoas, elas falam, você está pegando isso aí, as pessoas vão para o pecado. Elas falavam isso para Paulo. Então vamos pecar para que tenha mais graça? Paulo falou, claro que não, você nasceu de novo. Quem gosta de rolar na lama é porco. Ovelhas caem na lama, mas não é a casa delas. Jesus falou, quando eu vier, eu vou fazer uma aliança com eles. E olha o que ele disse, ele falou, vou fazer 3 coisas, 2 coisas. Eu vou imprimir a minha vontade nas suas mentes e nos seus corações. E dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, quando você lembra que está perdoado, a vontade de Deus já foi colocada na sua mente e no seu coração. Não sei porque os pregadores aí da lei ficam pensando que os irmãos estão tudo loucos para ir para o carnaval. Eu já fui, aquilo é um lugar cheio de demônios, cheio de opressão, momentos de prazer, um vazio existencial, um monstro no outro dia. Confusão, traição, bagunça. Não é uma questão de pode nem pode. Olha aqui, amado, todo amor e carinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho tempo.
Isso vai demorar um pouco, mas nós vamos insistir. Isso que eu vou falar, se você vier comigo, eu vou falar 270 vezes na sua cabeça. O ano inteiro. Esquece esse negócio de que pode, não pode. Não existe isso no cristianismo. Isso é lei. Pode. Eu fico triste hoje, os pastores fazendo sucesso respondendo perguntas na internet. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode tatuagem, pode não sei o quê, pode beber, pode fumar, pode. Onde que está isso? Isso é religião. Eu não fico respondendo pode, não pode. Porque a vida cristã não é pode, não pode, é Cristo. Olha, você não se choca com Paulo, não? É de arrepiar o cabelo dos pastores legalistas. O cara vira, Júlio, e fala assim, você quer saber o que pode, não pode? Tudo te é lícito. Tudo. Ah, meu Deus do céu. Lá em Goiás a gente fala, é para acabar com os piqui de Goiás. Barbaridade. Ah, credo. Essa religião, por isso que essa igreja enche. Um negócio desse é porta larga. Sou eu, é o apóstolo Paulo, casa cheia. Cheia de perdão. Não, aqui não vai ser cheio de condenação. Aqui vai ser cheio de perdão cada domingo que você vier aqui. É isso que você vai ouvir. É chocante o apóstolo Paulo falar um negócio desse. Tudo te é lícito. Paulo, mas pastor, não, olha esse negócio direito. Aí eu fui olhar no grego. Sabe qual é a palavra grega para tudo? Tudo. Tudo bem. Paulo fala, mas nem tudo te convém. Porque não combina mais com a gente certas coisas. E eu não quero viver elas também. Mas eu sou livre. Eu sou livre. Tem uns irmãos que são mais livres ainda. Eu falo, irmão, você dá trabalho demais. Meu irmão lá, eu amo ele. Ele tem revelação, ele sabe, ele tem tanta revelação que ele está nem aí. E o povo fica... Mas eu conheço ele. Conheço o coração dele. Eu sei. Mas... Meu Deus do céu. Mas o Senhor quer nos libertar tanto, irmãos. Você não faz noção. Eu não tenho tempo para te contar as coisas, mas para liberdade, 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 foi que Cristo te libertou. Não foi para a lei, não foi... O Espírito Santo não é um guarda que está aí dentro de você toda hora. Errou, pom, errou de novo. Você ia ficar louco, enlouquecido. A Bíblia fala que ele veio nos convencer. Você gosta, né? O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o pecado e o juízo, ele te convenceu no dia que você nasceu. De novo, está resolvido isso aí. Agora ele está te convencendo de quê? Da justiça. Todo dia ele está te convencendo. Lembra, você é justo. Lembra. Está perdoado. Esqueceu de novo. Está perdoado. Ele não fica lá, errou de novo, pom, errou de novo, pom. Não. Ele fica lá, pom, perdoado. Pom, perdoado de novo. Chega uma hora, você fala, como é que eu vou viver longe dele? Isso é poderoso demais. É uma verdade encoberta, que precisa ser pregada, que precisa ser falada. É a base na qual você pode se firmar para nunca mais ser abalado. Você foi perdoado, não há mais dúvida. O favor de Deus te alcançou. E para encerrar, a minha participação. Eu sou só o preparador do caminho, o pregador melhor do que eu, vem após mim. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 5, traz uma revelação muito poderosa. É o perdão dos pecados que faz você dar fruto na vida. Por que que tem um monte de área da sua vida que não flui? Não vai, não rompe. Você tenta, o negócio não dá certo. Tenta de novo, tenta aqui, tenta no casamento, tenta ser feliz, tenta ganhar dinheiro, tenta prosperar, tenta liderar, tenta ter paz. Pastor, está faltando fruto na minha vida. É a revelação que você é perdoado que vai produzir fruto na sua vida.
é que vai fazer você ser frutífero. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, os irmãos do louvor podem subir, associai com a vossa fé, preste atenção, mas não olha para eles não. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque se a fé, pensa em você sendo uma pessoa dessa aqui, ó, uma pessoa que tem fé, tem virtude, só coisa boa, tem conhecimento, tem domínio próprio, tem perseverança, é uma pessoa piedosa, é fraternal e cheia de amor. É bom de casar com alguém assim? É o céu. Paulo está falando que é esse tipo de gente aqui. Olha o que ele está falando. Aí ele fala, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, se essas coisas existirem em você, você vai dar fruto. Você vai ser ativo em Deus. Mas isso faltar, você não vai ter fruto. Então por que está faltando? Ele vai continuar o texto. Pois ele está revelando por que está faltando isso e está faltando fruto. Aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Ele não está vendo a verdade. Vendo só o que está perto. Qual que é o problema, Pedro? Esquecido da purificação dos seus pecados. Ele esqueceu que é perdoado. E porque ele esqueceu, todas essas virtudes não estão na vida dele. Mas quando você lembra que é perdoado, você tem conhecimento, sabedoria, domínio próprio, fraternidade, amor. E isso faz de você uma pessoa frutífera. Lembrar todos os dias que é perdoado eleva a sua maturidade espiritual. E te faz ser uma pessoa que frutifica. Eu sei que nós, por causa do mundo, estamos focados em fazer algo. Vai cair do céu, não. Vai cair da onde, então? Você tem que fazer. Aí você faz, mas não funciona. Mas o que você precisa, na verdade, é crer. É lembrar que é perdoado. Isso vai produzir uma fé poderosa, que vai produzir fruto, que vai te dar ousadia no orar, no caminhar, no colocar as suas mãos. Vai fazer o céu se abrir sobre a sua cabeça. Quanto mais nós lembramos que fomos perdoados, quanto mais nós celebramos o perdão dos nossos pecados, mais nós celebramos as virtudes do céu. Você está debaixo do sangue. Sua fé está crescendo. O amor está expandindo na sua vida. Você está sendo cheio do Espírito. E as virtudes do céu estão aumentando em você, para que você se torne muito frutífero. Tudo isso porque você está consciente. Não devo nada. Devia muito. Fui muito perdoado. Fui muito amado. Por isso eu amo muito. E eu quero viver essa vida com o Senhor. Fique de pé onde você está. Oh, aleluia. Sinto uma unção, uma alegria no meu coração. Feche os seus olhos por um momento. Levante as suas mãos. Diga comigo assim: eu estou perdoado. A minha dívida era grande, mas ela foi paga pelo sangue que foi derramado. Eu estou perdoado. Para mim não há mais culpa, nem acusação, nem condenação. Deus não está irado comigo.
Ele está sorrindo para mim, porque foi satisfeito com a obra da cruz. Eu decido viver consciente de perdão, não de pecado. E porque eu sei que eu estou perdoado, eu tenho fé. O meu amor por aquele que me perdoou está crescendo. Eu estou sendo cheio do Espírito Santo, e as virtudes do céu que me fazem frutíferos estão crescendo sobre mim.